Domingo de Ramos. Pode nos parecer estranho que, do nada, de repente Jesus chega em Jerusalém, a multidão faz aquele alvoroço todo e o aclama filho de Davi, rei. Mas compreendamos as coisas como se deram. Era proximidades da festa da Páscoa e Jerusalém estava um formigueiro de gente. A arqueologia nos ajuda a compreender mais ou menos o cenário da situação. As cidades antigas eram quase todas muradas, Jerusalém também, e não existia uma porta só, existia diversas portas. Uma delas, a Porta do Oriente, ou também chamada Porta de Ouro, era uma porta de uso litúrgico, abria ela-se raramente. E, por exemplo, se acreditava que quando o Messias viesse, ele passaria por essa porta. E também, no dia que devia ser trazido o cordeiro pascal para ser sacrificado no templo, é essa porta que se abria. Dizem que no vilarejo de Betânia ficavam as fazendas onde eram criados os cordeiros que eram sacrificados no templo. Então veja só mais ou menos como a situação se dá. O povo já está reunido nesta porta, está esperando, aguardando a chegada do sumo sacerdote que traz o cordeiro para o sacrifício pascal, aquele cordeiro escolhido entre milhares. Então toda a empolgação do povo se deveria a este fato, quando o sumo sacerdote chegasse. E aí, veja só, Jesus Cristo aproveitou esse contexto, essa situação, para se revelar como o Messias prometido. E ele então, de repente, os discípulos começaram a gritar: eis o Cordeiro de Deus! A população que estava ali naquela porta do Oriente, lá aquela porta de ouro, ficou alvoroçada, querendo ver na pontinha do pé, porque tinha uma multidão, o sumo sacerdote com o cordeiro no colo. Porém, os que ele vê é Jesus montado num burrinho. E ele adentrou nessa montaria, nessa porta, aí ele dá cumprimento à profecia. O interessante é a montaria que Jesus escolheu, né? Um burrinho. Não foi um cavalo, muito menos uma mula. Como Salomão, uma mula branca. E você sabe que existe essa raça de animal até hoje, que são as mulas de Damasco. Eu não sei se tem, porque com essas guerras capaz que não tenha mais, né? A montaria de Jesus não é um animal usado em batalha, mas um animal usado em serviço. Aí mostra que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Essa profecia da montaria de Jesus é muito antiga, já aparece lá no livro do Gênesis, quando Jacó abençoa os seus filhos, ou seja, as tribos de Judá, as tribos de Israel, né? E quando ele vai abençoar Judá, da onde descende Davi, ele vai falar deste burrinho, dessa mula, com seu filhote amarrado na videira. Mateus vai citar a profecia de Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vinha a ti manso e montado em jumento, e um jumentinho filho da jumenta. Só que é interessante, se você vai ler lá no profeta Zacarias, que ele omitiu algumas palavras, especialmente aquelas que estavam ligadas à observância da lei. Jesus não é bem um observante da lei, é aquele que vem levar a lei à plenitude. Por isso ele preferiu deixar de lado, para que não se confunda Jesus como, vamos dizer assim, um mero reformador, aquele que quer voltar para trás no rigor da lei, mas é aquele que nos traz a graça e a verdade. Notaram como tudo se encaixa? As profecias se cumprem, Jesus entra nesta montaria na porta de ouro, na porta oriental. Mas o lamentável é a gente reconhecer que esse mesmo povo que aclamou Jesus rei é aquele que vai pedir que ele morra na cruz. Isso porque o messianismo de Jesus
não atende a expectativa do povo. O povo esperava o Messias triunfalista, glorioso, e Jesus vai ser o servo sofredor que vai morrer pelo povo. Amém.